Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre o trabalho realizado pelas Irmãs Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Fundada há 82 anos, a congregação é responsável pela administração de 5 hospitais aqui no Brasil, entre eles o Pio XII e o Antoninho da Rocha Marmo aqui em São José dos Campos. Além dos hospitais, elas também atuam em abrigos para idosos, pastorais da saúde e missões humanitárias. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre este trabalho. Com a palavra, irmã Sandra Maciel Notolini. Como e quando foi fundada a Congregação das Pequenas Missionárias? Para a gente contar essa história, a gente precisaria retornar lá na década de 30, quando a tuberculose ainda não tinha cura. A nossa fundadora, Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, ela era uma brilhante professora em São Paulo e contraiu a doença, veio para São José dos Campos em 1922, aqui se tratou. E como ela viu a situação daqueles tuberculosos, porque você pensa, uma pessoa vem para se tratar, é abandonada, porque as pessoas deixavam com medo de contágio, não retornavam mais. Então, as esperanças das pessoas desapareciam completamente. Quando a nossa fundadora percebeu essa situação de desesperança, ela se tratou e retornou para cuidar desses tuberculosos, para dar-lhes esperança. Então, ela começou com uma pequena pensão, logo foram se juntando outras pessoas, outras tuberculosas também que tinham se tratado, e assim começou o Instituto em 1936. Uma época de grandes dificuldades, onde o tratamento da tuberculose era repouso e boa alimentação. Então, o que as irmãs faziam no início? Bom, a gente tem que restituir a esperança para essas pessoas. Então, teatro, dança, música e, acima de tudo, fé. Boas leituras, esperança em Deus, aquela possibilidade de ter um ombro em quem a gente recostar quando está com saudade da família. Tudo isso foi ajudando no tratamento das nossas doentes e dos nossos doentes de tuberculose. E assim nasceu a congregação, dessa tragédia que foi a tuberculose, nasceu uma semente de esperança chamada Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Como é o trabalho no Hospital Antoninho da Rocha Marmo e no Hospital Pio XII? Aqui em São José dos Campos, o Hospital Pio XII e o Hospital Antoninho Marmo, eles se confundem também com a história da cidade. O Antoninho Marmo, ele foi criado exatamente porque, como a tuberculose não tinha cura, as pessoas não tinham esperança, não tinha muito sentido a vida, nasciam crianças, porque um baile à noite, uma certa promiscuidade, muitas crianças nasciam tuberculosas. O que a nossa fundadora fez? Tratou mão de ajudar o Antoninho Marmo, que também foi tuberculoso, a terminar o hospital, e nós assumimos o Hospital Antoninho Marmo como um grande hospital para crianças, especialmente com tuberculose. Quando a tuberculose, descobriram a cura da tuberculose, nós passamos o Antoninho Marmo para ser um hospital geral. E durante muito tempo ele tratou outras crianças que já não tinham tuberculose, mas tinham doenças infecto-contagiosas, e depois foi se transformando num grande hospital geral. O Pio XII já tem muitos anos na cidade, caracterizado também pela assistência muito humana e espiritual aos doentes, especialmente hoje na área de oncologia e cardiologia. Nós temos aí atendimento de cerca de 80% de SUS no Hospital Pio XII, né? É uma população carente, na sua grande maioria, e com uma nova tuberculose, porque hoje o câncer não deixa de ser uma nova tuberculose, um rosto da tuberculose que a gente precisa alcançar também com a nossa missão de pequenas missionárias. Como são os trabalhos nos outros 3 hospitais cuidados pelas pequenas missionárias? O Hospital Antoninho Marmo e o Hospital Pio XII, eles fazem par
com outros 3 hospitais, que são o Stella Maris, em Caraguatatuba, que é um hospital praticamente 100% SUS. Ele atende todo o litoral. A população mais carente está conosco no litoral paulistano. E nós temos 2 grandes hospitais, e digo grandes porque tem mais de 300 leitos cada um, que é o Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, especializado em cardiologia, ortopedia, e o Hospital Marieta Kondenburghausen, em Itajaí, que vai agora para 600 leitos, atende mais de 80% da população SUS. Toda a região do Vale do Itajaí é atendida no nosso hospital, que é um grande hospital geral, com uma porta de pronto-socorro grande, atende 24 horas toda a necessidade da nossa população. Então, essa rede de hospitais nos ajudam muito a cumprir o nosso papel de alcançar as pessoas que mais precisam de nós na área da saúde. Porque o nosso campo carismático, o nosso trabalho preponderante é a saúde. Como é o trabalho no abrigo para idosos? Aí em São José dos Campos nós temos 2 casas para acolher os idosos, que é o Recanto São João de Deus, que fica juntinho do Hospital Pio XII. Atende a população carente, né? Nós temos ali quase 50 idosos totalmente carentes, um convênio com a prefeitura em que a gente procura dar toda a assistência a eles. E temos também o Recanto Maria Imaculada, que é o antigo sanatório Maria Imaculada, no coração da cidade, ali na Major Antônio Domingues, e que atende outros idosos com uma condição de vida um pouquinho melhor, mas que também recebem toda a assistência humanizada, com espiritualidade que merecem. Nós temos em Santa Catarina uma casa para idosos, também uma população mais carente, com mais de 100 idosos. É uma população que a gente foi aprendendo a amar, porque é de toda a região, são aqueles que ninguém quer. Então, nós acolhemos todos esses idosos em Rio do Oeste, Santa Catarina. Além disso, fora do país, nós temos 2 outras casas para idosos em Lisboa, Portugal, e em Vendos, que também é Portugal. Nessas 2 casas nós damos assistência a diversos idosos, alguns em situação de maior vulnerabilidade e outros não tanto, mas também para completar esse ciclo de atendimento social da congregação. Como funciona o trabalho das pastorais da saúde? Toda casa, toda comunidade onde há uma pequena missionária, existe o serviço de pastoral da saúde. Então, em nossos hospitais, nas nossas casas para idosos e também em outras atividades, nas paróquias, nas dioceses onde as irmãs estão, existe o serviço de pastoral da saúde. Ele é diversificado. Você encontra o serviço de pastoral da saúde naquela irmãzinha que vai lá, pergunta se a pessoa é católica, se gostaria de receber a comunhão, se gostaria do padre. Este é um tipo de atendimento. Existe o serviço de pastoral preventivo, onde as irmãs atuam com plantas medicinais, medicina alternativa. Existe ainda uma outra forma de atuação da pastoral, que é na educação e formação de agentes de pastoral, para eles estarem inseridos nos conselhos locais, para eles terem participação nos conselhos municipais de saúde. Então, em todo lugar onde tem uma pequena missionária, você vai encontrar esse serviço diversificado da pastoral da saúde. O que são as missões humanitárias? Como eu havia dito, onde está uma pequena missionária, a missão está instituída, porque nós cuidamos com o coração. A gente não visa lucro, nosso intuito é ajudar as pessoas. Então, onde tem uma pequena missionária, tem a missão. Só que existem missões e missões. Dentro da nossa grande missão está a missão humanitária, que são as ajudas nas fronteiras geográficas, nos lugares onde as pessoas não conseguem ir normalmente. Então, nós temos uma missão humanitária no Moçambique, em África. Lá onde aconteceu o ciclone Idai, no olho do furacão estão nossas irmãs. Tem uma comunidade de irmãs, são 4 irmãs,
que trabalham ainda num pequeno ambulatório numa região remota do Moçambique chamada Dombe. Eu digo remota porque pensa na roça, multiplica por 10, lá é Dombe. Lá as pessoas comem uma vez por dia. E elas comem um aglomerado de milho branco feito massa, misturado com um caldinho. Quando a gente consegue encontrar uma galinha, a gente guarda os ossos para as crianças comerem na sopa à noite. Eu vi isso com os meus olhos. Então, uma situação de extrema pobreza. A maioria das pessoas não tem casa para morar. Elas moram ou embaixo das árvores, das grandes mangueiras, colocam um assento, ou fazem alguma coisa de madeira com barro. E o ciclone levou tudo. Levou tudo. Nós mantemos um pequeno ambulatório, eu digo mantínhamos porque o ambulatório virou agora uma grande referência depois do ciclone. Nosso pequeno ambulatório atendia a população que tinha malária e outras doenças, diarreia, disenteria, não tem médico lá. Nós somos o médico, a enfermeira, a irmã, o ombro, é tudo. Trabalhamos numa missão com outras 3 entidades, que é a Fazenda da Esperança, os Padres da África e a Obra de Maria. Depois do ciclone, a água inundou tudo, inclusive a Fazenda da Esperança. O próprio pessoal da Fazenda da Esperança foi para a nossa casa virou um quarto de guerra. Então, a nossa privacidade desapareceu, obviamente, nós acolhemos todo mundo que a gente pôde acolher, nosso ambulatório em partes virou também abrigo até que as águas baixassem. E agora estamos num grande trabalho de reassentamento, que é bastante trabalhoso, e de levar alimentos às populações. Então é muito importante a ajuda do povo brasileiro, porque a gente imagina, o ciclone já passou, já faz um mês. Agora que as águas baixaram, começa a cólera, a desidratação, a disenteria, a fome mais apertada, né? A gente não pode deixar de ajudar, porque as pessoas continuam sem nada. Elas não tinham nem roupa para vestir nos primeiros dias. Eu gosto de contar, embora me seja muito doloroso, nas primeiras noites e nos primeiros dias, as nossas irmãs não tinham tempo para comer, não tinham tempo para dormir, de tanta solicitação. Logo que a gente conseguiu mandar as primeiras irmãs para ajudá-las, é que elas pensaram de tomar um banho, de comer alguma coisa, de descansar um pouco, porque era ininterrupto, muita gente morrendo, muita gente precisando de assistência. Então, a situação de África, por si só, ela já fala da necessidade de ajuda e de solidariedade. Então, estamos agora num ponto de sermos a grande referência da cidade e de toda a região para atender a saúde. Então, esta é uma missão humanitária para a qual a gente pede muita ajuda e atenção de todo o povo brasileiro. Nós temos outras 2 missões humanitárias, as 2 outras são na região amazônica. A primeira é na região de Juína, no Mato Grosso, onde a gente vive no entorno de 5.000 índios. Agora, na Páscoa, as irmãs saíram e foram celebrar nessas regiões onde não tem sacerdote. Elas foram fazer comunhão com essas pessoas e ajudar, porque as necessidades são muito grandes. Lá também não chega assistência. E temos a nossa mais nova missão, que é no Pará, em Óbidos, com o barco Papa Francisco. Este barco vai atender a população ribeirinha, em torno de 700.000 pessoas. As irmãs vão coordenar as ações de enfermagem no barco, de modo que de manhã o barco sai, uma ambulância vai até as populações, faz a triagem, leva para o barco. No barco vai ter ultrassom, pequenas cirurgias, médico, e vamos fazendo esse atendimento. Por 10 dias andamos no barco, depois paramos um pouquinho para o barco reabastecer, dar folga para os colaboradores e retornamos de novo para continuar a nossa missão de atender essa gente que está esquecida, por quem ninguém olha. Porque a saúde no nosso Brasil, ela tem muitas camadas. E a população da região norte e nordeste é ainda mais carente de assistência. Então, estamos lá junto com os freis
franciscanos para ajudar a fazer esta campanha de saúde na região. Quais são os principais desafios enfrentados pelas pequenas missionárias? Falar de desafios abre um leque ao longo desses mais de 80 anos, né? Eu fico pensando nas dificuldades iniciais, quando as irmãs cozinhavam também como os pobres, né? Em latões, porque elas não tinham muitas condições financeiras. Tudo que foi construído com doações, com herança das famílias das irmãs. Nós não temos luxo, tudo que nós temos é para servir os pobres. Os desafios hoje, atuais, eles estão muito no campo de manutenção de nossos valores. Porque há tantos contravalores, né? A gente quer fazer o bem, a pessoa quer que a gente dê um jeitinho para isso, a gente quer viver politizada, mas de uma forma correta. Às vezes a gente tem dificuldades, a gente quer administrar bem o dinheiro. É difícil num país que tem tantas dificuldades de viver os valores da honestidade. Então, esses desafios macros a gente enfrenta todos os dias. Agora, na missão propriamente dita, ele está muito voltado à superação, à resiliência, à capacidade de esquecer de si, de esquecer que não tomou banho, que não comeu, que está na hora de dormir, porque a nossa vida é para o outro. Então, a gente vai formando irmãs ao longo do caminho e, graças a Deus, vão chegando mais jovens nessa perspectiva, as fileiras vão aumentando. Mas os desafios continuam, porque a congregação ao longo de 80 anos vai envelhecendo por um lado, por outro lado vem crescendo com uma nova leva de jovens e unir o novo e o velho, mantendo os valores que não mudam, do amor, da compaixão, da honestidade, da fundamentação no Evangelho. Isso para nós são desafios que perduram pelos séculos, não terminam. E eu penso que é um desafio para todos os dias, desde que a gente amanhece até o momento que a gente vai dormir. Agora, se você for me perguntar, irmãs, dos desafios que vocês vivem, que lembranças a senhora tem? Eu tenho muitas lembranças. O que eu faço com uma criança ardendo de malária que eu não tenho para onde mandar? O que eu faço? Com uma criança que está engessada ou com uma pessoa que foi mordida de uma cobra no meio do mato, eu sei que ela vai morrer. Isso me desafia todos os dias e desafia cada uma das irmãs, porque a gente lida com o limite da vida e da morte. Embora para nós não exista morte, a morte é uma passagem, mas como a gente vive para fazer o outro viver um pouquinho mais, ter mais qualidade de vida, todos os dias essas mazelas desafiam a gente. Você vê uma pessoa com muita fome, como a gente viu agora, muitas crianças sem ter o que vestir, sem ter o que comer. Isto não é uma coisa de Deus. Isso é uma coisa nossa. Somos nós que precisamos mobilizar nosso coração solidário, independente da crença que a gente tem ou deixa de ter. O nosso coração precisa ser mais sensibilizado. Então, talvez esse seja o grande desafio do nosso século. A gente se deixar tocar pela compaixão, se abaixar, se compadecer da dor do outro, sentir um pouco mais de empatia pelo outro. Talvez isso faça toda a diferença. Como é possível ajudar as pequenas missionárias? Para nos ajudar, eu como boa irmã de caridade que sou, peço a cada um que nos ajude rezando, em primeiro lugar, para que a gente continue nossa missão. Mas é muito importante a ajuda concreta. Como você pode ajudar? Aqui em São José dos Campos, você pode ajudar dando uma hora do seu tempo com um idoso. Isso para nós é muito importante. Às vezes uma conversa, um bate-papo, ajuda muito. Você pode entrar em contato com as nossas entidades aqui em São José dos Campos, que certamente as nossas assistentes sociais e nossas irmãs vão abrir um espaço para você ajudar. O seu tempo é precioso e é importante. Outra forma de ajudar é contribuir financeiramente.
principalmente para a missão de África. Por quê? Porque nós não conseguimos mandar alimentos, roupas daqui para lá. É muito difícil chegar esses subsídios lá. Então, se você faz uma doação numa conta de banco, essa conta é segura e vai chegar nas mãos de nossas irmãs e estão sendo aplicadas. Você pode acompanhar pelo nosso site como elas estão sendo aplicadas. Então, você tem toda a segurança de poder ajudar e saber que a sua contribuição está sendo bem empregada lá na África. Graças a essas contribuições, nós temos conseguido alimentar as pessoas, dar de vestir e começar a reassentar quem perdeu tudo. Com a palavra de hoje fica por aqui. Você acompanha o nosso programa pelo canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.